Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje eu volto para continuar a história contada na ópera de Wagner, Der Ring des Nibelungen, O Anel do Nibelungo. No último vídeo eu falei sobre a primeira parte, lembrando que essa ópera é formada por 4 partes, né? O Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e Crepúsculo dos Deuses. Então no meu último vídeo eu falei sobre o Ouro do Reno. E como eu disse, essa ópera trata então da mitologia nórdica, onde Wagner faz então ali um recorte, tá? Uma compilação de alguns fatos, ele resume de certa forma algumas histórias e retrata então nessa belíssima obra que nós vamos ver agora. Essa ópera ela tem uma música, uma melodia que é a Cavalgada das Valquírias, que foi amplamente utilizada no cinema como parte da trilha sonora de vários filmes, tá? Como Apocalipse Now, O Nascimento de uma Nação, O Senhor das Armas e vários outros, tá? Bem, mas antes de começar, vamos falar sobre as Valquírias, né? Quem são essas mulheres de quem a gente ouve tanto falar? As Valquírias eram 9 irmãs, filhas de Odin ou Wotan com a deusa Herda, e eram guerreiras, tá? Eram treinadas ali pelo próprio Wotan para serem então bravas guerreiras, parecidas ali com Amazonas, tá? E elas cavalgavam cavalos muito velozes, né? E eram responsáveis então por recolher as almas dos guerreiros mortos em batalha de forma honrosa, tá? Então aqueles bravos guerreiros corajosos eram então levados pelas valquírias para o castelo do Valhalla, que nós vimos como foi a história da sua construção, né, no último vídeo, né, na primeira parte dessa ópera. E essa parte da ópera então vai contar a história da Valquíria Brunhilde ou Brunhilde, que era a filha preferida de Wotan. Era a que ele mais confiava, a que ele confidenciava o íntimo dos seus pensamentos. Então era a Valquíria ali, a filha preferida de Wotan. Só que ela vai ser renegada pelo pai, vai ser expulsa ali do Asgard, onde vivem os deuses, né? E vai receber então uma punição muito severa de Wotan. E o motivo dessa punição a gente vai ver então agora nessa história. Bem, então como eu disse, as valquírias eram responsáveis por recolher ali as almas desses bravos guerreiros, corajosos guerreiros mortos em batalha com honra. Só que a humanidade estava passando naquele momento por um período de escassez dessa honradez, tá? Dessa coragem toda. A humanidade estava muito degradada, o homem estava cada vez mais rude, mais tosco, né? Faltava mesmo aquela coragem, né, nas pessoas. E Wotan decide então descer ao Midgard, né, ao mundo ali dos humanos, e se misturar aos homens para tentar ver o que ele podia fazer, né, para melhorar essa questão da falta de nobreza mesmo do ser humano, né? E ele passa a viver ali então como um homem, mas um homem assim meio descendente dos lobos, é uma coisa assim meio estranha, tá? Como eu disse, essa mitologia é muito vasta e Wagner aqui faz então apenas um recorte. Ali ele encontra então uma mulher diferenciada em relação aos demais, uma mulher digna, pura, honrada, e ele se casa com ela, tá? Ele tem com ela 2 filhos, tá? Um casal de gêmeos, que são então Sigmund e Siglinde. E passa a viver ali com a família, ele treina esse filho para ser um caçador, né, também um guerreiro, e eles vivem ali felizes, mas é uma família, por se tratar de uma origem diferente também, uma família
também diferenciada, né? E isso ali incomoda esses humanos que, sei lá, por uma questão de inferioridade ou alguma coisa assim, passam a perseguir essa família ao ponto de, em um determinado momento, invadirem a casa e matarem a esposa, né, a mãe ali da família. O pai, no caso Wotan, e o filho Sigmund fogem pela floresta e a Siglinde então é tomada ali como refém por esses homens. Aí eu fiquei me perguntando, sendo Wotan quem é, né? Ali, na verdade, ele está incorporado como um homem, né? Um ser humano, mas ele tendo o poder que tem porque ele não fez alguma coisa, né? Não interferiu, mas na verdade ele desceu ao mundo dos homens com essa missão de se misturar e não interferir de maneira divina, né? Então ele não quis em nenhum momento ajudar esses filhos, interferir, né? Dar algum tipo de proteção especial. Ele queria realmente que eles provassem o seu valor ao longo da sua vida pelo próprio mérito, sem uma intervenção ali dos céus, né? Ali dos deuses, nem nada. Então ele realmente se afasta da família e fica cada um a sua própria sorte, né? O Sigmund então segue ali perdido pela floresta e cresce sendo um rapaz assim muito valoroso, sempre à procura da sua família perdida, né, da irmã. Ele não sabia muito bem o que tinha acontecido com a irmã, o pai também, ele não sabia o que tinha acontecido, então ele passa a sua vida em busca dessa família, mas sempre assim, tentando resolver casos de injustiça que ele ia encontrando, pela sua origem de nobreza, né, divina também. Ele tinha aquele senso de justiça muito forte, então sempre que ele via ali um caso, uma treta, alguma coisa assim, ele procurava interferir e acabava sempre se dando mal, porque de alguma forma as coisas se voltavam contra ele também. Então ele passou a sua vida assim muito sofrida, ele mesmo se sentia o próprio sofrimento em pessoa, tá? Se sentia ali um fracassado, né? Era muito assim, tinha uma coisa assim muito negativa consigo mesmo. A Siglinde, por sua vez, que tinha sido levada ali quando criança, né, por aqueles homens, também teve uma vida muito sofrida, tá? Quando ela atingiu a idade adulta, ela foi entregue em casamento para um caçador, o Hunding. E teve esse casamento então contra a sua própria vontade. Esse marido, o caçador, o Hunting, era um homem assim muito cruel, tá? Que a tratava muito mal. Então ela tinha um casamento muito infeliz. E no dia do seu casamento, chegou então um homem estranho, um senhor, e cravou ali no tronco de uma árvore uma espada. Ele cravou essa espada até o cabo, né? Cravou ela totalmente e falou que somente um homem muito corajoso, muito honrado, de origem nobre, conseguiria então retirar aquela espada daquele tronco. Por sinal, o tronco dessa árvore era também uma das raízes da mitológica árvore Yggdrasil, tá? É uma árvore que tem 3 raízes ali no mundo dessa mitologia, tá? E esse homem então era o pai dela, né, Wotan, que apesar dele procurar não interferir ali na vida desses filhos, ele deixa essa arma, né, com a qual eles vão poder se defender em outro momento. Enfim, vai chegar essa hora ainda. Bom, então em que momento a história da Valquíria Brunhilde vai se cruzar ali com a história desses 2 irmãos, né, Sigmund e Siglinde, tá? Vamos então adiante. Essa parte da ópera em si, ela não inicia nessa mesma ordem cronológica que eu tô contando aqui, tá? Ela já começa então com a chegada do Sigmund já adulto em uma casa ali próxima a uma árvore e onde ele pede abrigo, tá? Ele tinha se envolvido numa confusão no casamento de uma jovem que estava sendo entregue em casamento contra a vontade. Ele se envolveu numa confusão, várias pessoas morreram
e ele estava então sendo perseguido, e ele vai procurar abrigo nessa casa. Ele bate a porta ali e é recebido então por uma jovem, uma moça também, que não o reconhece. E ele então explica a situação, pede para pousar, né, para passar a noite ali, e ela fala: olha, meu marido está caçando, está fora, mas ele, assim que ele chegar, ele vai com certeza te permitir, né, passar a noite. Havia ali uma regra que acontece em quase todas as histórias mitológicas, que é a questão da hospitalidade, né, uma obrigação você oferecer a sua hospitalidade, mesmo que seja para o inimigo, né. Então, assim, pela questão das regras de boa, da hospitalidade mesmo, certamente ele poderia passar a noite ali naquela choupana, né, naquela casa, mas esse marido dela estava fora, então, caçando. E se tratava, obviamente, de Siglinde, né? Os dois, então, não se reconhecem. Ele conta toda a história da vida dele e chega, então, o caçador, né? O marido. Eles conversam ali e ele acaba contando quem ele é, né? Um Volsugo, né? Que é o descendente ali dessa linha, né? Dessa linhagem da qual Wotan desceu ao mundo, né? Na verdade, assim, na história mitológica, esse Volsugo era um rei que teve muitos filhos, né? Mas aqui Wagner então sintetiza e é então uma família com apenas 2 filhos, né? Mas é bem resumido mesmo. Mas então ele conta a história e o Hunding, ele era assim um rival dessa família também. Então ele fala: olha, pelas regras de hospitalidade, eu vou deixar você passar a noite aqui na minha casa, mas amanhã, na primeira hora, você pegue as suas armas, porque eu vou duelar com você até a morte. Então, assim, o Hunding já meio que tinha reconhecido, tá? Ele sabia já de quem se tratava. E o Sigmund, ele não tem nenhuma arma, porque as armas dele tinham sido quebradas, tinham sido perdidas nos outros conflitos que ele teve, ele não tinha nenhuma arma para se defender. Ok, ele vai, todos vão dormir, né? Ele passa a noite ali se lamentando com aquela própria sorte, né? Com aquele infortúnio. E a Siglinde, então, coloca uma poção ali na bebida do seu marido para que ele durma profundamente, e ela vai então conversar com o Sigmund. E explica também para ela, os dois conversando, eles chegam à conclusão de quem eles são, né? De quem é o pai deles. Ela mostra aonde está cravada a espada e o Sigmund vai lá, então, e com facilidade consegue retirar essa espada com a qual ele pretende se defender. E ele então ele entende que aquela espada lhe atribui poderes, tá? De poderes assim que ele conseguiria derrotar todos os seus inimigos. Aquilo lhe dá uma grande autoconfiança, tá? O poder, estar em poder daquela espada. Só que acontece que os dois irmãos se apaixonam e fogem juntos, tá? Então, ali eles saem em fuga e passam a viver. Eles se consideram irmãos e noivos, tá? Irmãos e... são almas gêmeas. Além de irmãos gêmeos, são almas gêmeas, tá bom? Então ali encerra essa parte da história dos dois, e a ópera, né, a encenação parte então ali para o Valhalla, onde Wotan já estava com as valquírias, né? Ali, depois de ter toda a história da construção do palácio, né, de Valhalla, foi explicada no último vídeo. Ele estava ali em treinamento com as valquírias, muito feliz, até que chega Frigga, sua esposa. Frigga é a deusa ali que rege as leis do mundo dos homens, do Midgard, né? Inclusive as leis do matrimônio. E ela veio conversar com ele. Frigga, ela tem muita persuasão, tá? Eu admiro isso muito nessa personagem, que ela realmente tem argumentos. E ela vem falar com Wotan e fala: olha, você vem protegendo os dois, tá? Esses filhos que você teve. Outra coisa,
essas traições constantes, né, de Wotan também incomodam muito Fricka, mas enfim, ela convive ali, né, e ela tem um certo ódio também desses dois frutos, né, dessa relação que Wotan teve como no estado que ele estava de ser humano, né, de homem. E ela fala, olha, você tem protegido esses filhos seus aí, e você sabe que, primeiro, ela era uma mulher casada, ela já traiu o seu marido, né, traiu os votos do matrimônio, e pior, é uma relação proibida, uma relação pecaminosa, uma relação inapropriada, né, de todas as formas, enfim. Não pode ser, esses filhos precisam ser punidos, tá? Esse casal precisa ser punido, e você vai ter que não protegê-lo, né? Vai ter que deixar com que ele seja morto, então, ali pelo seu rival, que é o Rand, né? O Sigmund seja morto pelas mãos do Rand. Depois de muito conversarem, né, ele chega à conclusão que ela tem razão, que por mais que ele goste muito desses filhos, ele não vai poder fazer nada por eles, e chama então quem? A Brunilde, sua filha de maior confiança, abre seu coração, fala pelo sofrimento que ele está passando, conta, né, que desse conflito interno, e fala, olha, você vem observando o Sigmund desde sempre, né? Eles observam eles ali com muito carinho, com muito afeto, né? Mas agora eu vou te dar a missão de trazê-lo para mim, trazê-lo para o Valhalla, né? Você vai ter que buscar a sua alma. Isso quer dizer que ele vai ser morto, né? Ela falou, não, mas ele tá com a espada, ele vai se defender. Não, eu tirei todos os poderes da espada, você vai ter que trazê-lo para mim. E a Brunilde também desce então para o mundo dos homens com muita tristeza, com muito pesar por ter que cumprir essa missão que o pai lhe deu. Quando ela chega ali no momento, né, estão ali, Sigmund e Siglinde estão ali fugindo ainda, e ela chega e fala com ele, ela se mostra. A Siglinde, na verdade, está ali adormecida, tá? Muito cansada ali, exausta, dentro da fuga e tudo mais. A Brunilde então se revela para o Sigmund e fala, olha, eu sou uma valquíria, se eu tô me mostrando para você é porque eu vim te buscar, né, na verdade, você vai morrer em batalha, em combate, e não, de jeito nenhum, tô com a minha espada, essa espada vai me defender, eu vou, né, vai dar tudo certo, não, a espada já não tem mais nenhum poder, e eu vou precisar te levar, você já me viu mesmo, não tem como. E eles meio que conversam ali, e ela se compadece da situação ali do casal, até porque eles estão agora esperando um filho, tá? Acho que ele nem sabe, ela conta pra ele que esse amor gerou um fruto que está por vir, e ela decide então seguir o seu coração, a sua intuição, e ela decide ir contra essa ordem que Wotan tinha lhe passado, e decide proteger o casal, tá? Então, quando o Randin vem, ela vai protegê-lo ali com seu escudo, só que o Wotan fica enfurecido, ele fica muito bravo, ele desce e ele mesmo acaba com a vida do Sigmund, tá? Nisso, a Brunilde percebeu a ira de seu pai, falando, meu Deus, deu ruim aqui, pega a Siglinde e foge com ela, para tentar colocar pelo menos a moça em segurança. Isso, né? Então ela vai ali para onde estão as outras valquírias, né, onde estão as suas irmãs reunidas à espera dela, para pedir ajuda, né, para ver o que elas podem fazer, pedir abrigo ali, e vai então em busca de ajuda junto das outras valquírias. Só que essas irmãs, quando elas percebem que ela está ali fugida de seu pai, né, ainda por cima trazendo uma mulher, né, que não deveria estar ali, essas valquírias também falam, olha, a gente também não pode se rebelar contra o nosso pai como você fez, porque senão a punição que você vai receber vai se estender pra gente também. A gente simplesmente não pode, a gente sente muito por você,
mas não tem o que a gente possa fazer, né, para te ajudar. E nisso vem vindo o Votan, né, ali ele vem com sangue nos olhos, sobe aquela nuvem, né, aquela tempestade se aproximando, aquela nuvem negra ali se aproximando, ele muito irado, muito furioso, ele vem na captura de Brunilde. Ela então, percebendo a aproximação do pai, ela tenta pelo menos colocar a Siglinde em segurança, né? E onde ela vai levar então a moça? Lembra da última parte, né, onde eu falei do gigante Fafner, que ficou com o ouro dos Nibelungos, né, ficou com o anel ali, o anel poderoso. Então, o Votan, ele quase não se aproxima daquela região onde mora esse gigante, tá? É um lugar ali que ele tem um certo trauma, ele procura evitar, então ele nunca vai até lá, até porque é um local também muito perigoso, né? O gigante Fafner, ele acabou se transformando em um dragão e ali ele protege o ouro do Nibelungo. E então a Brunilde decide levar a Siglinde até lá para ficar escondida da ira, né, ali de Votan. E ela fala, não, eu vou me entregar a ele, né, para não prejudicar mais ninguém, vou assumir o que ele tiver como punição para mim, eu vou assumir, ok. Ela volta então e encontra seu pai, muito irado ainda com ela, muito bravo. E ele tá bravo duplamente, porque ele já perdeu o filho que ele amava, né? Ele foi obrigado a entregar em sacrifício o filho que ele amava. E também agora acaba perdendo a filha que ele mais confiava, né? A Valquíria ali que ele tinha mais afinidade, mais proximidade. Então, por isso também ele está muito bravo. E ali eles conversam muito, né? Ele a repreende duramente. E ela tenta se justificar dizendo que ela achou que ele tinha tomado aquela decisão contra ele mesmo, né? Contra o que ele tinha de vontade, né? Muito influenciado pelos argumentos ali da sua esposa Fricka. Então, que ela achou que ela estava fazendo alguma coisa que, na verdade, que ele ia acabar gostando, né? E ele fica mais bravo ainda, porque ele acha que ela está então colocando em julgamento a capacidade dele de tomar decisão por conta própria, né? Então aquilo ele fica ainda mais ofendido. Ela, não foi isso que eu quis dizer, mas não tem jeito, né? Ele fica ainda mais irado e atribui para ela então uma pena, né? Uma punição que é de muita desonra, tá? Ela vai ser então uma deusa caída, ela vai se tornar uma humana, uma mulher, e vai então viver ali, cair para o mundo dos homens, né? Para o Midgard como uma mulher. E as valquírias, elas são ali guerreiras, amazonas, e são muito independentes, né? Tem muita autonomia. E para elas é uma desonra muito grande ter que se submeter, ter que ser subjugada ali por algum homem, qualquer que seja ele. E no caso, ela seria inclusive entregue em casamento, né? Então, aquilo para o mundo das valquírias é inaceitável, é uma coisa assim de muita desonra mesmo, é um castigo muito duro. E ela pede então pela piedade do seu pai, né? Fala, olha, pela nossa relação, por todo o amor que nós temos um pelo outro, né, que sempre tivemos, eu te peço então uma coisa, já que eu vou... Ah, e tinha um detalhe, ela iria cair nesse mundo adormecida. E o primeiro homem que a visse e a beijasse ali, né, que a tocasse, na verdade, seria então destinado a ser seu marido. E ela, ai meu Deus, esses homens, né, do jeito que estava a humanidade ali, são os piores, né, não tem nenhuma coragem, nenhuma honradez, nenhum atributo, assim, louvável, né, e ela pede então para o seu pai, ela apela ali para compaixão, para piedade dele, e fala que pelo menos ela desça adormecida, cercada por um círculo de fogo que ofereça ali um certo perigo, um certo risco, e assim só um homem muito corajoso, muito bravo,
seria capaz de transpor aquela barreira, né, do fogo para poder salvá-la, para poder, né, chegar perto dela. Então que pelo menos esse homem que chegasse até ela tivesse que passar por esse perigo, né, do fogo. E o pai acaba assim cedendo, né, acaba ali um pouco amolecendo o coração, e ele chama então o deus Loki para que Loki então providencie, né, esse fogo e assim que fique ali no entorno da descida da Valquíria Brunilde. E assim termina então a segunda parte dessa ópera, com a Valquíria Brunilde descendo ao mundo dos homens, ao Midgard. Bom, gente, então é isso. Essa também é uma história assim bastante extensa, né? Que eu tentei resumir aqui ao máximo. Na verdade, cada diálogo, cada pedacinho ali dessa ópera daria um vídeo específico para tratar mais aprofundadamente ali a questão filosófica, questão psicológica e mitológica, mas não é o nosso objetivo aqui, é só contar a história mesmo. No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre a terceira parte, que é a história do herói Siegfried, né? Que no caso é o filho do casal Sigmund e Sieglinde. Tá bom? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.